Muita gente que não investe em dólar acha que simplesmente está deixando de ganhar dinheiro. Só que aí veio a FGV e jogou água no chope dessa galera, porque ela trouxe um estudo que mostra que quem não investe em dólar, na verdade, está perdendo dinheiro, está perdendo poder de compra. Porque aquela história de que a gente não come dólar é uma falácia, né, gente? Isso aí daí já caiu por terra, basta a gente olhar a nossa cesta do IPCA que a gente vai ver como o dólar acaba impactando diretamente na inflação, mas não somente isso. Quando a gente foge desses índices oficiais, basta a gente ver como o cidadão ele está consumindo cada vez mais ativos, bens, serviços que são impactados pelo dólar. E isso, gente, são em todas as classes sociais. Então, quando a gente fala de investir em dólar, não é simplesmente, porque você está deixando de ganhar. É porque, na verdade, você está perdendo dinheiro. E aí, considerando essa questão, a FGV trouxe pra gente um mínimo que eles consideram, dependendo da classe social que você faz parte, que você deveria ter do seu patrimônio dolarizado para se proteger desses efeitos cambiais. E é claro que eu vou trazer tudo isso no detalhe hoje para vocês, mas antes eu já faço convite para vocês deixarem o like de vocês, se inscreverem aqui no canal e clicarem no sininho porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, me contem aqui nos comentários qual é o percentual do patrimônio de vocês que já está dolarizado. E se não tiver, tudo bem, me contem nos comentários também, porque eu quero saber em que pé que tá a minha audiência, até mesmo para eu entender que tipo de conteúdo poderia ser muito mais interessante para vocês nesse momento. Mas vamos lá, gente. Vamos começar do começo, que é sobre um levantamento que a FGV fez sobre como funciona a cabeça dos investidores, não somente dos brasileiros, mas de várias outras nações. E eles chegaram a uma simples conclusão, que é o seguinte: boa parte dos investidores são afetados pelo que a gente chama de viés doméstico ou viés do país de origem, que é um viés que faz com que nós, investidores, nos sintamos muito mais seguros ao investir nos nossos mercados do nosso país de origem, mesmo que seja um mercado muito menor, que seja um país emergente com uma moeda muito mais fraca. Mais fraca em relação ao quê? Vamos colocar, né? Estados Unidos, gente, é um mercado 25 vezes maior do que o nosso brasileiro. A gente tá falando de dólar e tá falando da maior economia do mundo. E sim, eu já fui acometida por esse viés, talvez você também, mas muitos investidores se sentem então mais seguros em investir no próprio país, muitas vezes por questões técnicas, né? Por medo de não saber fazer ou alguma coisa assim. Só que o ponto é, nós deveríamos conseguir sobrepor essa barreira analisando de fato o que é arriscado. É mais arriscado você investir em uma grande economia com uma moeda forte, um mercado 25 vezes maior, ou em um país pequeno com uma moeda e uma economia que oscila muito? Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar, né? Mas o ponto é, como eu falei, isso não é uma exclusividade do Brasil, e eles trouxeram esse gráfico aqui, onde vários países, mas o Brasil está no topo junto com outros países, tem esse viés doméstico, viés do país de origem. Então, Índia, Turquia, México, Rússia, Indonésia, Egito, até mesmo China, mas Brasil tá ali, como vocês podem ver, como tendo boa parte dos investidores ainda alocando a maior parte do patrimônio por aqui. E muito por conta desse viés. E aí existe um outro ponto, que é uma indagação em relação a essa questão do investir em dólar, que é o seguinte: muitos dizem, vocês ficam falando para investir em dólar, para se proteger da inflação, mas eu vou simplesmente ir lá e invisto num título do Tesouro IPCA e tá tudo bem. Só que aí vem a FGV e joga mais uma água no nosso chope e mostrou o seguinte, isso que vocês estão vendo aí na tela. Ao longo dos últimos 5 e 10 anos, os títulos do Tesouro IPCA perderam para a rentabilidade do dólar. Em 10 anos, o dólar teve uma rentabilidade que foi quase o dobro dos títulos indexados à inflação. E quando a gente olha nos últimos 5 anos, ficaram ali quase que empatados. Isso por quê? Porque nós tivemos juros altos e, inclusive, inflação muito alta, principalmente naquele período de pandemia. Agora a gente está vendo, claro, dólar explodir e tudo mais, mas esse dólar de 6 agora, por exemplo, nem entrou nesse estudo da FGV. Mas ainda assim, aqui a gente consegue ver que quem investiu em dólar ao longo desses últimos 5 e 10 anos conseguiu se proteger muito melhor do que quem investiu, por exemplo, em um título do Tesouro atrelado à inflação. Então sim, é super possível a gente olhar para um título atrelado à inflação, mas nós não podemos esquecer, óbvio, desse percentual em dólar, porque
ele também pode acabar nos protegendo dessa questão, né, da alta dos preços, de como isso afeta no nosso dia a dia. E claro, existe a própria questão de oportunidades que nós temos que avaliar, desde a questão do viés do país de origem até essa questão de investir em IPCA. Nós temos a nossa Bolsa Brasileira agora, que está em patamares realmente muito baratos. É claro que a gente não sabe até quando ela vai continuar barata, mas nós não podemos ignorar que algumas oportunidades vão surgindo aí no meio do caminho. Mas ainda assim, é aquilo que eu digo para vocês. A gente não precisa ficar 100% em alguma coisa, e a diversificação acaba ajudando muito nesse caminho, e basicamente é inclusive o que esse estudo da FGV trouxe pra gente. Deem uma olhada nesse outro gráfico aqui. Aqui eles trazem um comparativo de carteiras de investimentos alocadas de formas diferentes, né? Então o que a gente consegue ver aqui? Que uma carteira que está plenamente alocada só aqui na América Latina, ela vai ter muito mais risco. E claro, ela pode ter até uma rentabilidade interessante, mas ela carrega muito risco. E muitas vezes, se a gente conseguir ter uma diversificação em uma carteira que investe em mercados centrais, como Estados Unidos ou aqui o Ibovespa, a gente conseguiria talvez ter um retorno tão interessante quanto, só que mitigando riscos. É basicamente isso que esse gráfico mostra. Essas três carteiras, né, numa linha azul marinho, rosa e esse azul clarinho, esse ciano, mostram que essa diversificação entre Ibovespa e mercados centrais seria muito mais interessante e menos arriscado do que investir 100%, por exemplo, só na América Latina ou até mesmo somente aqui na América Latina e no Ibovespa. Então, aqui a gente entende o quão importante acaba sendo a diversificação. Beleza, entendemos isso, gente. Agora vamos tentar entender qual seria o percentual mínimo que nós deveríamos investir lá fora, dependendo da classe social. Bom, com base no levantamento da FGV, eu vou compartilhar dois gráficos com vocês. Inicialmente, eles fizeram um levantamento considerando os impactos na nossa cesta do IPCA, os impactos da inflação. Considerando apenas essa questão, eles chegam à conclusão de que quem é mais impactado pelo dólar acaba sendo as classes mais baixas, quem tem renda muito baixa, renda baixa ou renda média baixa. Essas pessoas têm um impacto de mais de 13% em relação ao câmbio. Mas claro, aqui a gente está falando em relação ao IPCA. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração, e aí isso eles levaram em consideração também, é que a nossa forma de consumir, ela está ficando cada vez mais dolarizada. Desde smartphone, televisão, computador, isso falando, né, de coisas que muitas vezes nem estão tão refletidas na cesta do IPCA, então são streamings, né, são várias coisas que a gente vai adotando que tem um impacto direto ou muitas vezes de forma indireta do dólar. E aí, considerando essas questões, eles trouxeram pra gente que o mínimo deveria ter investido, considerando o impacto sobre a cesta de inflação, mais os gastos que eventualmente a gente pode ter no exterior e a volatilidade que a moeda pode ocasionar ali pensando no curto prazo, é que então, quem tem renda muito baixa sai de 13% para 17%, e quando a gente olha para outra extremidade, renda alta ou renda média alta, o mínimo para a gente ter investido e tentar mitigar o impacto, né, do dólar no nosso dia a dia seria de 18%. É claro, aqui a gente precisa tomar um chá de realidade, né, gente? Quando a gente tá falando de renda baixa, muito baixa, classe E, D ou até mesmo a C, essa galera tá no modo sobrevivência. Essa galera sequer pensa na possibilidade, muitas vezes, de investir, porque eles estão tendo que matar um leão a cada dia. Mas muitas vezes, para você que já consegue pensar em investimentos, para você que já entende a importância disso e consegue se organizar para isso, muitas vezes sendo, às vezes, da classe C, B ou até mesmo A, esses são os percentuais mínimos que a FGV, vou colocar de novo na tela, esses são os percentuais mínimos que a FGV considera que você deveria ter do seu patrimônio investido lá fora, se você quiser simplesmente empatar. Aqui a gente não está falando de você ganhar dinheiro, a gente está falando de você empatar, né, com os impactos que o dólar pode trazer para sua vida. E claro, cabe muitas vezes você fazer o exercício que eu fiz, por exemplo, esse ano. Esse ano foi um ano que a gente acabou viajando um pouco mais, a gente está indo para a nossa terceira viagem, e aí, quer queira ou não, isso acaba consumindo mais dólar e tudo mais. Esse ano, inclusive, aqui mesmo no canal, eu fiz várias assinaturas de alguns serviços que me ajudariam aqui no canal e que todas elas foram em dólar. Desde o programa para fazer live, desde o programa de edição, desde inclusive um programa para fazer análise dos ativos americanos lá fora, então é muita coisa em dólar. E a conclusão que eu cheguei para
Para forma que eu consumo, é que minimamente a minha carteira tem que estar 30% em dólar para eu tentar mitigar os efeitos do câmbio. Hoje minha carteira está um pouco mais de 50% em dólar, mas 30% é simplesmente para eu tentar empatar com a forma que a gente consome aqui em casa. Então, essa análise, se você tem tudo planilhado, dos seus custos, dos seus gastos e tudo mais, fica até um pouco mais fácil de você entender qual seria o mínimo que você deveria ter investido em dólar. Mas esse balizamento que a FGV já traz pra gente já dá uma boa ajuda, principalmente para quem está querendo começar. Então, existem esses percentuais mínimos que eles consideram interessantes para quem quer não perder dinheiro, simplesmente empatar. Se tá falando de ganhar, daí você tem que esticar um pouco mais esse percentual. Mas aí vem a pergunta da galera. Bea, com dólar a 6 e você tá falando de dolarizar, é aquilo que eu falei para vocês, gente, é a diversificação. Não dá para deixar de olhar para o nosso mercado aqui nesse momento, nem de renda fixa, que tem taxas excelentes, nem de renda variável, que tem muita coisa de fato muito barata, mas também não dá para deixar de olhar lá para fora, porque pensando no longo prazo, e inclusive eu já trouxe outros estudos em vídeos mais antigos aqui no canal, vou deixar como sugestão aqui em cima inclusive, o impacto do dólar no seu investimento que você faz lá fora, ela é a menor parte em relação à qualidade do ativo que você escolhe. Tem muita gente que comprou ativo ruim com dólar a 4,70, 4,50 e tá perdendo dinheiro, e teve muita gente que mesmo com dólar a 5,50, 5,70 investiu em bons ativos e tá ganhando dinheiro hoje. Então, o principal, quando vocês forem colocar o pezinho lá fora, não sei se vai ser agora, daqui a um tempo ou qualquer coisa nesse sentido, é olhar a qualidade dos ativos. E tenham em mente, eu acho que já tem pelo menos uns 5, 6 anos que eu ouço a galera dizendo assim, eu vou esperar o dólar para cair para começar, e basicamente a única coisa que a gente não tá vendo de fato é uma queda significativa do dólar. A gente pode ter tido um dólar que foi para quase 6 e voltou para 4,70, mas ainda assim, gente, é um dólar muito caro. Então o importante é você começar. E leve outra coisa em consideração. Quando você começa lá fora, você está começando. Não é o seu único, exclusivo aporte que você vai fazer. Eventualmente, se o mercado lá fora cair, se o câmbio cair, você pode fazer novos aportes. E assim você vai fazendo preço médio, comprando bons ativos, pensando em 10, 15, quem sabe até mesmo 20 anos. Então, essas são as reflexões que eu trago para vocês a respeito dessa questão de dolarizar parte da carteira, beleza? Bom, pessoal, acho que basicamente eram essas as principais informações que eu queria trazer desse estudo da FGV. Eu espero que tenha servido para que vocês consigam balizar aí como tá a alocação da carteira de vocês, principalmente no exterior, principalmente em dólar, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem escrever aqui nos comentários, eu tô sempre por aqui. Eu me despeço agora e vejo vocês então no próximo vídeo.